nós temos um tema que é a expiação de Jesus. E eu queria, antes da gente até mesmo ler o texto, eu queria passar um vídeo rapidinho. Pediu a Jesus Cristo a vida dele, entendeu? Jesus Cristo pediu ao Pai, numa angústia de incompreensão, né? Afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não afastou. E o Cristo então falou assim, que seja feita a sua vontade. E no final na cruz ele falou, está consumado. Quer dizer, eu vou dar a minha vida porque meu Pai me pediu. Eu pergunto aos religiosos cristãos, em que a morte de Jesus salva a humanidade? E ninguém consegue me responder. Todos vêm com umas explicações muito loucas. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Então isso é uma derrota, não é uma vitória. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. É preciso recuperar Jesus Cristo. Entendeu? Como exemplo, sem dúvida. Jesus Cristo é uma pessoa muito importante para a humanidade, para ele ser tratado com essa mediocridade, com esse abuso que ele está sendo. Eu falei aqui uma sensação poética que eu tenho da compreensão da religiosidade. Não acho que é a única, nem é a melhor. É uma intuição. Por que o povo brasileiro elege uma analogia a um pai de Cristo, que é um pai que pede a ele a vida para salvar a vida dos outros. E eu pergunto, de que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele, não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida, que são exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito, muito interessantes. Amém? Ele é inteligente, né? É ou não é? É. É um homem muito inteligente. Só que ele não entende nada sobre Jesus. Esse vídeo é antigo, ele tem 2 anos já. Mas essa semana eu comecei a ver ele sendo espalhado aí na internet. Eu falei assim, se está aparecendo na internet, a gente tem que falar sobre ele. E ele pergunta ali, ele faz ali algumas perguntas que ele desafiou alguns cristãos a responderem as perguntas que ele fez, e nessa noite nós vamos responder aquilo que ele perguntou. Amém? Antes de qualquer coisa, pode ser que você não entenda nada do que eu vou falar, mas eu quero já esclarecer que nada do que ele falou está certo, tá bom? Ele está completamente equivocado de quem é Jesus. Porque na ideia social, Jesus ele é um filósofo, um sociólogo e alguém que veio para trazer um ideal. Mas Jesus ele não vai se encaixar nessa visão das ideias. O propósito de Jesus não foi trazer uma ideologia para a terra. A ideia de Jesus, o propósito de Jesus não é vir para cá, não foi vir para cá para tornar o mundo melhor. Não foi. E eu sei que quando alguém, uma igreja lá forte, quando existe um cristão, uma família cristã forte, de alguma maneira a sociedade ela é impactada. Isso é uma consequência de uma igreja forte. Mas não é por isso, essa não é a intenção de Jesus. Mudar os termos de uma sociedade. O propósito de Jesus na terra, ele é muito além do que apenas trazer um exemplo e o ideal. Amém?
Então, antes de qualquer coisa, já pega tudo que ele falou e desconsidera. Porque esse homem, ele é muito inteligente, mas a visão dele está dentro da teologia liberal. Porque dentro da teologia liberal, Jesus é apenas um grande idealizador, um grande filósofo, um grande homem, mas Jesus, na verdade, ele é Deus. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 9. Eu espero que a gente termine rápido, mas é tanto versículo, irmão. Eu acredito que eu vou ler mais texto do que eu vou falar alguma coisa. A melhor mensagem é essa, né? Hebreus 9, de 1 a 14. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que o faz serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais, para servirmos ao Deus vivo. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao Teu nome, pelo Teu amor e a Tua fidelidade. Muitos questionam onde está o Teu Deus, nosso Deus está no céu, e faz tudo quanto lhe agrada. Que nessa noite, Senhor, a Tua vontade reine nesse lugar, que a Tua palavra viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes venha mostrar a verdade a cada um dos Seus filhos nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus,
tocar em corações de pedra, tocar em vidas que necessitam do Senhor e revelar o seu sacrifício e a sua salvação para cada um de nós. Que nós possamos aprender mais a sua palavra e que nós possamos estar mais perto de Ti para a glória do Teu nome. Eu me coloco como menor, declaro que eu não sou nada, que eu não sei nada, mas que a Tua palavra reine nessa noite e que o Senhor venha falar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então a gente vai falar hoje sobre a expiação de Jesus. A expiação, se a gente olhar o significado de expiação, ela pode significar algumas coisas, por exemplo, cumprimento de pena, da pena, pagar faltas, né, caso uma condenação, mas também a mesma palavra ela tem um outro sentido, que é redimir e reparar. Então a expiação ela tem como significado tanto de alguém que está sendo condenado, quanto de alguém que está sendo redimido. Em Hebreus, a gente leu em Hebreus, se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, se você conseguir manejar a tua Bíblia aí com facilidade, a gente vai ler alguns textos, se você quiser ir abrindo, que Deus abençoe. Hebreus 9, do 6, versículos 6 e 7, diz: ora, entrando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelo pecado, por ignorância do povo. Então a gente vê aqui que quando a gente fala de expiação, quando a gente fala desse tema, que a gente volta lá atrás no tempo do tabernáculo, onde era feito os sacrifícios para que Deus então perdoasse os pecados do povo. A gente vê aqui logo a primeira observação, é que não existe, que era necessário derramamento de sangue. Fala assim, é necessário derramamento de sangue. Então, como a palavra diz, o texto que a gente leu, o sacerdote, ele entrava, ele se apresentava, mas o texto ele frisa, não sem sangue. Então, não existe perdão sem derramamento de sangue. Amém? Então, coloque isso na tua cabeça, não existe perdão sem derramamento de sangue. Na verdade, nunca existiu perdão sem derramamento de sangue. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, inclusive na série do ano passado que a gente falou sobre Jesus, o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que havia de vir. Ou seja, tudo que acontece no Antigo Testamento ele aponta diretamente para Cristo. Então quando você abre a sua Bíblia aí em Gênesis, Êxodo, Levítico e vai lendo, se você estiver com o teu coração aberto, se você estiver orando, falando, Senhor, quero que o Senhor revele a tua palavra, com certeza nos textos ali, do nada você vai encontrar Jesus. Talvez você não vai encontrar o nome Jesus, né? Você não vai encontrar o nome Jesus. Amém. Está com bateria. 2 vezes, mas está com bateria. Mas você não vai ouvir o nome, você não vai ler o nome Jesus, mas Jesus vai estar ali em cada detalhe. Porque o Antigo Testamento ele aponta para Cristo Jesus. Sobre ainda a expiação, a gente vai ler aqui alguns textos de Levítico, que vai falar sobre a expiação. Em Levítico 1:4 diz: e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Levítico 4:20, e fará esse novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Levítico 4:35, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim,
O sacerdote por ele fará expiação pelos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Levítico 17, 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, desde o Antigo Testamento, era feito os sacrifícios para expiação. E como a gente já leu lá, aqui em Levítico 17, 11, mais uma vez ele termina dizendo que porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Mais uma vez a gente vai ver que todos esses atos realizados no Antigo Testamento, eles são figura daquilo que aconteceria no futuro. E essa figura do que aconteceria no futuro era o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando a gente lê no Antigo Testamento cada sacrifício, a gente vai ver Deus mostrando ao homem que um dia Jesus viria à terra, ele tomaria sobre si o nosso pecado e morreria e se entregaria na cruz, derramando seu sangue para nos perdoar os pecados. Antigamente, quando o sacerdote ele entrava uma vez no ano no Santo dos Santos, como diz o texto que a gente leu, que ele não entrava sem sangue, ele entrava e ele pegava ali o sangue e ele aspergia sobre o altar, ele espirrava ali sobre o altar. Na verdade, sobre o altar não, sobre a arca. E a arca da aliança, ela estava no Santo dos Santos, ela representava a presença de Deus. Dentro da arca tinha 3 utensílios. Quem sabe? Qual? Maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Eram 3 utensílios que haviam dentro da arca da aliança. E em cima da arca havia o propiciatório. O propiciatório, ele é a tampa da arca. E quando a gente fala de propiciatório, a gente fala de propiciação, a gente vai lembrar do que Cristo fez por nós. Porque Jesus, ele quando morre na cruz, ele faz propiciação por nós. Ele toma o nosso lugar, ele toma a nossa culpa e nos dá uma nova vida. E quando o sacerdote ele entra ali no Santo dos Santos e ele asperge o sangue sobre o propiciatório, esse propiciatório ele aponta para Jesus dizendo o seguinte: na lei que está dentro da arca, nós somos condenados, porque não há ninguém capaz de cumprir toda a lei. Se você não consegue cumprir toda a lei, logo você está condenado. Mas através do sangue de Cristo, que foi derramado sobre nós, através do sangue de Jesus, assim como a tampa da arca, o propiciatório, Jesus ele cobre a lei, para que a lei ela não mais condene você, mas você não viva debaixo da maldição da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então Jesus é o propiciatório, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e o sangue na cruz que foi derramado sobre nós, ele já é apontado no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele entra no Santo dos Santos, e ele asperge sangue sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório. E Jesus está falando assim: você não conseguiu cumprir a lei, você pecou, a humanidade pecou, o homem pecou, mas o meu sacrifício, ele cobre o seu pecado, e ele te dá uma nova vida. Então a ideia de que Jesus ele é um idealizador, que Jesus ele é um filósofo, Jesus ele não veio para mostrar a você também um caminho, uma direção, como viver, como tratar o outro, sim, mas Jesus ele veio fazer algo muito maior, porque talvez hoje no mundo das celebridades, dos influencers, a gente ainda consiga encontrar referência, mas fazer o que Jesus de fato fez por nós, homem nenhum conseguiria fazer. Em 1 João 2,2 diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos
de todo mundo. Então Jesus, ele veio para perdoar o pecado da humanidade. Aí você vai me falar, não, Jesus vai perdoar o pecado de todo mundo? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ih, vocês estão quietos, gente. Coragem, vai lá. Vai ou não vai? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. É para todo mundo? Todo aquele que nele crê. O acesso, o caminho, ele está aberto para todos, mas você precisa crer. Você precisa abrir seu coração e deixar Jesus entrar, para ter o pecado perdoado. Não há um justo, Romanos 3,10 diz, não há um justo um sequer. Todos nós pecamos, todos nós somos excluídos, né? Mas através do sangue de Jesus, através da vida de Jesus, Ele nos abre um caminho para a vida eterna. E o que eu preciso fazer? Você precisa decidir entregar a sua vida para Ele. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E às vezes a gente vê o homem procurando em tantas coisas, tantos lugares, tantas religiões aí que tem, além de Jesus, outras coisas para você segurar, apoiar a sua fé. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que só há um Deus que pode nos salvar. Só há um Deus que pode nos libertar, nos transformar. Só um que pode levar as nossas orações, irmão, porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. O nome dele é Jesus. Então, quando eu decido crer em Jesus, só nele, e eu confio nele, eu entrego a minha vida a ele, a minha vida é transformada. Amém? Em Hebreus 9:8, se você quiser abrir aí. Acho que meu relógio está com problema, está acelerando, está no 2.0. Misericórdia. Vou ler. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Vou explicar. Aqui está dizendo que o santuário, o tabernáculo, ele era uma alegoria para aquilo que viria. Ele era uma figura, uma sombra, ele apontava para algo. E que lá se ofereciam sacrifícios, mas que esses sacrifícios eles não poderiam aperfeiçoar aquele que estava fazendo o serviço. Ou seja, aquele sacrifício ele não era suficiente. Ele era uma purificação parcial, cerimonial. Mas o que acontece quando o sacerdote ele entra e ele oferece ali o sacrifício? Deus, quando olhava para o sacerdote oferecendo sacrifício, Deus ele era como se ele passasse por cima e olhasse lá na frente, Jesus na cruz, para perdoar o pecado daqueles que o sacerdote estava oferecendo. Então, eles faziam, né, o ritual, o rito, aquilo que o Senhor tinha mandado. Mas quando Deus olhava para aquilo que Ele tinha mandado, Deus não olhava para o ato do sacerdote, Deus olhava para Jesus na cruz. Porque em Romanos 3:24 diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Porque às vezes na nossa ideia, Jesus ele morre para perdoar os nossos pecados depois, mas não. Jesus ele morre para perdoar os pecados futuros, mas era o sacrifício de Jesus
que de fato perdoava os pecados no Antigo Testamento. Por mais que Deus ele mandasse eles fazerem os ritos, aquilo na verdade era uma representação do que de fato lá na frente ia purificar os pecados deles. Então Cristo é aquele que se oferece para perdoar os nossos pecados. Jesus ele se coloca em nosso lugar, na nossa insuficiência de fazer a vontade de Deus. E era necessário Jesus ele ir até a cruz para se oferecer por nós. Amém? Amém? Então talvez o homem ali perguntou, mas eu não vejo ainda, ninguém me respondeu. A gente já leu alguns textos aqui, né? E a gente está vendo quanto foi fundamental, necessário, Jesus se oferecer por nós. E na realidade, existe um Deus que é justo, santo, de um lado, e do outro, um homem pecador, e incapaz de cumprir a sua lei por completo. A gente jamais conseguiria fazer a vontade de Deus. E Deus ele é justo, irmão. Um dos atributos de Deus é a justiça. Deus ele é santo, Deus ele é justo, Deus ele é amor, mas ele é justiça. Deus é santo, nele não há nada de errado, não há culpa, não há sujeira, não há mancha. E o que Deus espera do seu povo é que seu povo seja santo. Talvez não no nível, na sua qualidade de ser santo, porque o santo para Deus é santo mesmo, mas o santo para nós é separado do mundo, separado do pecado, é se esforçando para fazer a vontade de Deus, para ser diferente. Em Salmos 5, versículo 6, diz assim, ó: destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Naum 1,6: quem parará diante do seu furor, e quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Como eu disse, Deus é um Deus de amor. Mas se Deus ele olhasse para a humanidade e ficasse de braço cruzado, ele feriria o seu atributo, que é justiça. Ele é justo. Então Deus, ele na sua santidade, na sua justiça, no seu poder, na tua autoridade, Deus, ele não consegue ficar de braços cruzados enquanto o homem peca, enquanto a humanidade se perde, enquanto o homem foge do propósito inicial de Deus para a vida dele. Então esse Deus é um Deus que ama, mas esse Deus é um Deus que se ira também. E a gente precisa, para entender o quanto foi importante Jesus, entender a obra de Cristo na cruz, a gente precisa entender sobre a justiça e a ira de Deus. Romanos 1, 18, versículo 18 e versículo 32, diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. E aqui a gente se depara com esse Deus que está irado, um Deus que é santo, justo e que está irado. Romanos 3:23, bem conhecido: porque todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bebe mais água. Então, quando Deus ele olha para a humanidade, Deus ele olha para o homem pecador. Quando Deus vê que ele criou o homem para um propósito, o homem vira as costas para ele, esse Deus se ira. E aí,
na ira de Deus, essa ira precisava ser, a justiça de Deus precisava ser satisfeita, irmão. Porque Deus é justo, Ele teria que fazer alguma coisa. E a santidade de Deus precisava ser honrada, porque Ele é santo. E aí, por isso se manifesta o amor e a graça de um Deus misericordioso, que no lugar de se satisfazer com a justiça no homem, Ele, pelo seu amor, Ele passa então a se satisfazer com a morte do seu Filho para salvar a humanidade. Então Cristo na cruz é a satisfação de Deus por justiça. Doideira, né? Doideira, né? Deus, Ele precisava aplacar a sua ira. E a expiação de Jesus, Ele serviu para aplacar a ira de Deus. E essa ira de Deus, ela estava direcionada sobre alguém. Sobre eu e sobre você. Nós teríamos que pagar pelos nossos pecados. Nós teríamos que pagar essa conta. E essa conta é eterna. Cada erro que a gente comete, cada mentira, cada pecado, cada coisa que a gente sabe que desagrada o coração de Deus e a gente vai lá e faz. Tudo isso precisa e precisava de uma punição. E Deus, Ele precisava se satisfazer em cumprir, não como um Deus ruim, mas como um Deus justo, cumprir a sua justiça no homem. Mas é por isso que a palavra de Deus fala que Ele ama o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho. Ou seja, a justiça de Deus, a ira de Deus, implacável, agora não está mais sobre o homem, agora está sobre Cristo. E é por isso que quando Jesus está na cruz, Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É um filho gritando, clamando pelo Pai, dizendo: o Senhor me abandonou. Mas aquele abandono não era do filho, aquele abandono era nosso. Esse era o nosso grito quando nós viríamos a falar com Deus: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Mas ali não sou eu gritando, nem você, é Jesus. Porque Jesus, Ele pega a ira de Deus, o castigo, e toma sobre si. Romanos 5,10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 2 Coríntios 5,19: isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a gente vê que o homem, ele estava condenado, e Cristo, através da sua morte, da sua entrega, Ele traz o homem de volta. E aqui o texto, ele está, o apóstolo Paulo, ele está falando: eu rogo, nós rogamos da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Ele está dizendo o seguinte: Jesus, Ele abriu o caminho, e vocês precisam se voltar para Deus, se voltar para Cristo, porque nele há reconciliação com Deus. É por isso que quando alguém está afastado e ela volta para Jesus, a gente fala: ó, se reconciliou. Às vezes a gente fala e não sabe nem o significado, né? Mas é isso. É alguém que estava afastado, que voltou para o mundo, que abriu mão da graça, do amor de Deus, mas que decidiu cumprir isso aqui. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem. Então, quando a gente olha e vê alguém que está afastado, que já serviu ao Senhor, se afastou, foi para o mundo, a vontade de Deus é que haja reconciliação. Amém?
Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. E a gente vai ver que de um lado estava o sacerdote. O sacerdote, ele entrava com sangue alheio. Ele entrava com sangue de um animal. E ele oferecia pelos homens. Mas do outro lado, vem Cristo. E o sangue que ele carrega não é um sangue alheio. É o seu próprio sangue. Para salvar a humanidade. Para salvar aqueles que creem. E a expiação de Jesus foi substitutiva. Ele nos substitui e nos torna, pela graça, aceitos pelo Pai. A gente vê a figura de Cristo aceito e a gente rejeitado. Mas Jesus vem à terra, toma sobre si os nossos pecados. E no lugar de aceito, ele é rejeitado. E nós somos aceitos pelo Pai. E por isso ele vai na cruz. Isaías 53, do 5 ao 10, diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todavia o Senhor, escuta isso, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então Deus, ele se satisfaz no sacrifício de Cristo, para que eu e você tivéssemos vida. Você consegue entender isso? Você consegue compreender o que Jesus fez na cruz por nós? Você consegue compreender o sacrifício daquele que nunca pecou, daquele que é santo, daquele que estava desde o princípio na criação, mas ele olha e vê um homem caído, e ele fala: não, eu vou. Por que Jesus precisou ser cordeiro? Porque os cordeiros não deram conta, os animais não davam conta, porque se faziam vários sacrifícios, mas Jesus, ele se faz cordeiro, e ele faz um só sacrifício, que seria suficiente. Então era necessário Cristo se fazer cordeiro, morrer calado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Você pode glorificar o Senhor por isso? Sendo assim, depois de tudo isso que a gente viu, Deus, ele permanece justo, porque ele cumpre justiça. Os pecados com seu devido castigo, e recebida a dívida, a devida condenação. Então pelos pecados a condenação é cumprida. E os que creem em Cristo recebem perdão. Eles são justificados e recebem a vida eterna. Então a gente vê Deus mantendo a sua justiça, cumprindo a lei, trazendo castigo ao pecado. Esse castigo cai sobre Cristo, que se oferece por nós em nosso lugar. E por isso nós podemos receber perdão, somos justificados e recebemos a vida eterna. Então Jesus, ele morre na cruz para abrir um caminho de vida eterna para nós. Mas como a palavra diz, é para aqueles que creem e entregam a sua vida ao Senhor, e que não olham para trás, não desistem, porque Jesus se colocou em nosso lugar, e cabe a nós ser gratos e honrarmos esse sacrifício. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Depois disso que nós ouvimos hoje,
Só nos resta agradecer e adorar esse Deus maravilhoso. Render graça e adoração a Jesus, porque Ele é digno. Olhar Jesus maravilhoso, lindo, perfeito, se fazendo maldição, tomando sobre si o nosso erro. Nós que não somos dignos, merecedores.